Esse mês que estamos a falar sobre permanecer firmes perante o inimigo, cada um de nós temos as nossas batalhas, não temos? Quando estamos numa batalha, parece que é tudo, não é? É como que mais nada existe, é só aquela batalha. Aquilo nos consome. A razão que muitas vezes nós perdemos a batalha é porque nós não sabemos como lutar. Nós estamos a lutar contra as coisas mais óbvias, como pessoa, como patrão, como vizinho. Não é? Estamos a lutar contra carne e sangue, mas as nossas batalhas são espirituais. A parte humana se resolve se nós ganhamos a vitória espiritual. Eu creio nisso. Porque as circunstâncias, eu não estou debaixo das circunstâncias, as circunstâncias estão sujeitas à palavra de Deus. Por isso nós temos que saber como lutar e como usar as armas espirituais que Deus nos deu. Senão a nossa luta é em vão. Nós ficamos danificados, ficamos feridos, porque estamos a lutar contra as pessoas mais queridas, as pessoas que estão ao nosso lado. E por isso, hoje eu quero falar sobre uma arma que usamos até hoje de manhã, usamos essa arma. E provavelmente vocês, de forma que vocês chegaram, não sei como, né, qual foi a vossa postura emocional ou mental, ou coisa assim, chegando à igreja. Mas eu creio que alguns de vocês chegaram de rasto, cansados. Talvez cansados com a guerra, cansados com tentar novamente. E têm sentido assim, debaixo daquela pressão da sua própria batalha. Mas no tempo de louvor, eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti a mudança de ambiente. Algumas coisas mudaram. Até que nós começamos a sentir melhor, não é? Porque algo espiritual acontece quando nós louvamos a Deus. E eu quase garanto que a maior parte de vocês que estão a lidar com dificuldades na sua própria vida, em casa, não louva. É verdade. Por isso é tão essencial, se for somente hoje, né, se for somente domingo que vocês têm essa experiência de louvor, ninguém deve faltar domingo. Né? É verdade. Porque o ambiente muda e a nossa vida se transforma. Eu quero falar sobre esse princípio. Como louvor é uma arma espiritual. Eu vou usar uma passagem em Atos 15, que é uma citação de uma profecia de Amós, capítulo 9. Houve a primeira divisão na igreja, no livro de Atos. Foi depois de um grande avivamento, foi depois do dia de Pentecostes. O Pentecostes significa, aquelas semanas, faz parte de uma festa judaica chamada Shavuot, que é a festa de semanas. Houve 7 semanas depois da Páscoa, em que a lei de Moisés, aquela lei, o Torá, foi dada a Moisés. Então foi a celebração da lei, dos 10 mandamentos e tudo isso, e no final era o dia de Pentecostes, era o dia da colheita. Então primeiro veio a palavra e depois vem o Espírito. É como primeiro veio a palavra de Deus, que é Jesus, e depois o Espírito Santo. Não podemos ficar só com Jesus, precisamos do Espírito Santo, porque esse é o poder do alto, que vem ter conosco, que habita em nós. Para que nós podemos ser seres espirituais e lidar com as dificuldades da vida de uma forma espiritual e não carnal. Não é somente com uma palavra ou duas, mas com o poder do alto, o Espírito Santo.
E por isso essa passagem é tão importante. Vamos em Atos 15, porque a igreja estava a passar por uma dificuldade, houve uma divisão, houve pessoas mais do lado dos fariseus que queria obrigar todas as pessoas que foram convertidos, principalmente os gentios, a ser convertidos primeiro ao judaísmo, ser circuncidados e cumprir a lei em todos os sentidos, não é? Paulo, Pedro, várias outras se levantaram contra essa onda a dizer não é assim, porque a graça não é pelas obras, a salvação não é pelas obras, não é pela cumprir a lei que a pessoa pode chegar a Deus, é de graça, é algo que Deus faz e não faz acepção das pessoas. Então houve um conflito, e depois Tiago, provavelmente era o pastor principal da igreja em Jerusalém, se levantou e citou Atos 15, em Atos 15, citou Amós 9, quando ele disse: depois disso voltarei e reedificar o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Uau! Tabernáculo de Davi. Talvez essa não faça sentido para nós, mas para os judeus naquela altura fez muito sentido. Porque pela história, o tabernáculo de Davi foi levantada depois de que a presença de Deus, a arca da aliança, foi levada a cativeiro pelos filisteus. E estando no campo do inimigo, só fez destruição, as várias cidades que hoje em dia é Gaza. Você acha que Gaza nunca houve guerra? Não, houve destruição nos tempos passados também, porque eles levantaram contra a presença do Senhor. Várias cidades foram demolidas assim, por causa de que eles roubaram a presença de Deus. Depois eles enviaram, dizem: fica com o teu Deus, eu não quero mais esse Deus aqui. Enviaram a arca para Israel. E Davi, quando ele foi feito rei, a primeira coisa que ele queria fazer é trazer a arca a Jerusalém. Agora, o tabernáculo de Moisés e todo o sistema de adoração, de sacrifícios e tudo, foi montada em Gibeão, que era uma outra terra, assim, fora de Jerusalém. Mas eles fizeram todas as cerimônias religiosas, todos os sacrifícios, sem a presença de Deus. Incrível. Porque a arca estava no outro lado, numa casa do indivíduo, e por causa dessa presença nesta casa, a presença de Deus, essa casa foi abençoada. E a primeira coisa que Davi queria fazer é trazer a presença de Deus à sua casa. Não acho que é uma boa ideia? Eu quero a presença de Deus na minha casa, não somente na casa do meu vizinho, não da casa de alguém. Eu quero na minha casa. Então ele trouxe a Jerusalém, não trouxe a Gibeão, não trouxe a tenda de Moisés, aquele tabernáculo que foi dado por Deus durante o tempo do deserto. Eu queria, então, montou uma tenda, e nesta tenda não havia mais nada, não havia véu, não havia separação. Porque na tenda de Moisés houve uma separação. Só o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar que era chamado o lugar santíssimo. Lugar dos santos. Só podia entrar ali uma vez por ano para fazer expiação dos pecados. Só para, E a consagração diária foi a morte dos animais. A morte do sangue dos animais. Vez após vez. Porque o sangue, e essa representa a parte natural, porque mesmo com toda a nossa dedicação de ser a melhor pessoa, nunca é suficiente. Nunca é.
Esse tabernáculo de David era um tabernáculo sem mais nada, só uma tenda. E estava aberto para todos. Então, aquilo que fez sentido para Tiago naquele dia em Jerusalém é que, não, o tabernáculo, não é, de David recebeu todas as pessoas sem passar pelos ritmos e as cerimônias religiosos. Então, essa é aquela que é a vivência da igreja. É uma outra experiência da graça, da abertura, sem restrições, sem impedimentos. Podemos chegar ao dia a graça do Senhor e entrar na sua presença. Mas eu quero que nós olhamos para Amós 9, que vocês estão para trás. Não sei se vocês têm um slide sobre isso, mas vamos para Amós 9, porque há outras coisas nessa passagem que Tiago não leu. Porque essa passagem marca mais a época que nós estamos a viver. Tiago pegou naquilo que é o tabernáculo de David, tem que ser restaurado nesse sentido em que todos têm acesso a Deus. E ficou por ali. Graças a Deus por essa revelação, essa aplicação dessa profecia. Mas olha para aquilo que Amós diz. Além disso, ele diz em versículo 9, diz, porque eis que darei ordem e direi à casa de Israel entre todas as nações, assim como sacode grão de crivo, sem que cair na terra um só grão. O que essa marca no calendário? Alguma coisa. Entre todas as nações, Deus vai sacudir, diz, sai dali. Sai dali. Agora, os outros regressos a Israel, no tempo antes disso, quando Israel foi levado a cativeiro, eles foram sacudidos somente da Pérsia. Okay? Quando eles foram levados a cativeiro a Egito, eles foram sacudidos, né, de Egito e voltaram à sua terra. Mas agora fala acerca de todas as nações, que só tem acontecido na nossa própria geração. Só a partir de 1948, em que a nação de Israel foi estabelecida novamente como nação, que Deus começou a trazer de todas as nações o seu povo. Essa marca alguma coisa no relógio de Deus. Que alguma coisa vai acontecer daquela data adiante. Uma coisa tão significativa. Ele diz que vai reedificar, e nós temos isso em versículo 11, naquele dia tornarei a levantar a tenda de David que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias de antiguidade. Agora, no contexto histórico, o templo de Salomão já estava construído. A arca foi passada da tenda ou do tabernáculo de David para o templo de Salomão. Havia louvor contínuo, havia muitas coisas, mas o que ele está a dizer? A tenda ou o tabernáculo de David caiu em ruínas. E tem que edificar novamente esse tabernáculo. Então temos que tirar isso do templo, pôr isso novamente numa tenda? Não. Ele está a falar acerca de uma vivência que mesmo com o templo que era grandioso, uma obra de arte, uma obra fantástica que levou todas as nações a dizer, puxa, esse Deus em Israel é poderoso, olhe para o templo
onde Ele habita. Mas Deus estava a olhar para outra qualidade, outra coisa que tinha sido caído. Porque Deus não se impressiona com prédios, nem com a parte exterior, nem com a beleza daquilo que nós fazemos em seu nome. Mesmo sendo muito grandioso, Deus está a olhar para uma certa qualidade, alguma coisa, não é? Que Ele olha para o seu coração. Ele olha para o nosso coração. O tabernáculo de David, e vamos mostrar várias características desse tabernáculo. O tabernáculo de David tinha cantores, não é? E música, instrumentos. No tabernáculo de Moisés não tinha cantores, nem tinha música, instrumentos. Era muito serena, muita, vamos dizer, muita sombrio. O tabernáculo de Moisés dizia, né, quando, né, houve aquelas declarações, eles disseram amém às maldições. Né? Eu vou dar um exemplo. Né? Os inimigos do Senhor estão derrotados. Amém. Né? O diabo está debaixo dos nossos pés. Amém. Quem for contra nós nunca vai prosperar. Amém. Muitas assim, aquelas declarações negativas. E as pessoas dizem amém. As pessoas ainda hoje estão a dizer amém a muitas coisas negativas. Estão a tomar partidos. Estão a tomar assim, divisões e coisas assim. E cada um quer revelar o lixo do outro e dizer amém. Vai para baixo. No tabernáculo de David havia somente amém as bênçãos. Grande diferença. Era um lugar positivo, um lugar em que as pessoas dizem, grande é nosso Deus. Amém. A sua misericórdia dura para sempre. Amém. Deus é bom, sempre bom. Amém. Né? O povo de Deus é tremendo. Amém. A igreja é uma bênção. Amém. Né? Houve música, houve alegria no tabernáculo de Moisés, e vamos dizer, religião em si mesmo leva a pessoa a ser muito séria, muito sombria, muito fechada e rigoroso em cumprir a lei. Mas dentro do tabernáculo de David era liberdade. Era graça, pode entrar em qualquer hora. Não tinha de ser sacerdote para entrar perante a arca. Não tinha de passar pelos ritmos de limpeza disso para entrar. Não, pode entrar como está. Não é? Deus aceita-nos. Houve louvor 24 horas por dia. 7 dias a semana, contínua. E nós encontramos isso em 1 Crônicas 15 e 16. Características desse tabernáculo de David. Vocês podem ler ali atrás. Eles bateram as palmas. Eu lembro alturas quando nós chegamos e fui para vários lugares e a bater as palmas, as pessoas olharam para mim e disseram, o que está a fazer? Que escândalo, aqui não bate as palmas. Não é? O tabernáculo de Davi tinha caído. Estava em ruínas, mesmo com aquela beleza do templo de Salomão e todos aqueles rituais e tudo isso, mas o povo perdeu algo que era tão importante.
aquela capacidade de ser livre perante o Senhor e cantar cânticos espirituais. Eles gritaram com júbilo. Ou não grita, na igreja não grita. Não. No tabernáculo de Davi, eles gritaram. Gritaram com júbilo. Eles dançaram. Dança. Eu lembro a primeira vez que fizemos a dança na nossa igreja e o escândalo, né? E depois foi qual é aquela da Dale Chapel da Cristo, aquela organização dele? Cristo, sim, Jovens para Cristo. Houve vários encontros e tudo, e o nosso grupo de dança entrou ali e as pessoas ficaram escandalizadas. O que é isso? Na igreja, dança. Em muitos sítios, em muitos lugares, o tabernáculo de Davi entrou em ruína. Tinha caído. Irmãos, essa pode acontecer com qualquer um de nós. Nós podemos facilmente a tornar religioso. Nós podemos ter um bom início e tentar desculpar isso. Era como o tempo que eu não sabia muito. Agora eu sei. O tempo da minha juventude, agora sou crescido. Agora não faço. Não. O tabernáculo de Davi escandalizou até a sua própria mulher. O tabernáculo de Davi deu tanta liberdade que até os inimigos fizeram paz com Davi porque tinham medo dele. Porque o louvor é uma arma espiritual. Se nós queremos ganhar a vitória, nós temos que saber a importância do louvor. E esse louvor que foi iniciado no tabernáculo de Davi era louvor que era como espada na sua garganta. Muitos de nós, eu vou falar de mim mesmo, muitas vezes nós optamos só para ler a Bíblia, que é importante, mas não louvamos. Não louvamos. E quando nós não louvamos, a nossa próprio organismo fica assim muito fechado. E nós tentamos entender as coisas. Mas eu vou dizer uma coisa, e mesmo durante o louvor eu estava a pensar sobre isso. Há muita coisa que eu não entendo acerca de Deus. Como é possível? Eu sou uma gota do oceano, né? Há bilhões e bilhões de pessoas e Deus conhece cada um de uma forma tão íntima. E eu tenho tanta importância. Mas perante Deus eu tenho, porque Ele habita em mim. Eu não entendo a grandeza do nosso Deus. Eu não entendo. Então, como é possível pensar que Deus não pode resolver o meu problema? Como é possível? É como que eu estou a dizer que o meu problema é maior do que o meu Deus. Por isso, louvor é tão importante, porque é uma posição em que, em vez de ficar debaixo da nossa circunstância, decidimos ficar debaixo das suas asas, ficar na sua presença, e nós vamos louvar a Deus mesmo assim. Mesmo estando no fundo do abismo, eu vou louvar a Deus. Porque só através do louvor eu vou vencer o inimigo. Tantas vezes na Bíblia nós temos esse exemplo. Paulo e Silas ficaram presos. Além de ser presos, foram escutados assim. Né? Estava assim, sangrando. Estava naquela prisão de noite. O que é que eles fizeram? Louvaram a Deus. Mas eu não sinto. Eu tenho pena de mim. Deus, por que deixaste-me sofrer assim? Deus, como é possível culpar a Deus por aquilo que Ele não fez? Mas tantas vezes nós fazemos isso. Deus, por que fizeste isso? Por que Deus deixaste isso acontecer comigo? Deus...
Não seja tão orgulhoso. Não pense que sabe mais do que Deus. Aquilo que não sabe, deixe isso com Deus. Deixe isso com Deus. Não tem que saber tudo. Mas eu sei, quando eu estou dentro daquele abismo, aquele poço, aquela situação, eu sei o que eu devo fazer. Eu devo louvar a Deus. E Paulo e Silas começaram a louvar a Deus na situação em que quase a maioria de nós ficávamos assim de rastro, sem poder abrir a boca, mas eles levantaram a sua voz a Deus em louvor. Uau, aquilo abalou os céus. Houve um terremoto, as correntes caíram, as portas abriram, eles ficaram livres e não somente ficaram livres, conseguiram de salvar uma família inteira para Jesus. E deixou uma marca naquela cidade que foi levantada uma das maiores, melhores igrejas de toda a Macedônia, por causa dessa louvor. Louvor transforma circunstâncias. Quando Israel estava perante as muralhas de Jericó, estava assim com um povo forte e bem protegido, e parece que não havia meios nenhuns para penetrar aquele bloqueio, aquelas muralhas. Deus diz, circula, e depois no sétimo dia começa a louvar a Deus, começa a gritar, Deus é bom, e as muralhas caíram. As grandes dificuldades, as coisas que parecem portas fechadas na nossa vida. Não anda assim triste, pensando, nada vai acontecer, nada de bom. Não entra nesse pessimismo. Louva a Deus. Deixe o Senhor abrir a porta e derrubar as fortalezas que existem. Josafá é um exemplo tremendo do poder do louvor. Josafá foi assim ameaçado pelo inimigo. Ele não fez as coisas. Ele era um bom rei, mas fez também as suas asneiras. Ele juntou com o rei Acabe em Israel do Norte. Fez uma aliança, quase perdeu a sua vida por causa daquela aliança que ele fez com aquele rei horrível. Não é? Fez algumas coisas que não devia fazer. Quantos de vocês têm feito coisas que não devia fazer? Sabe uma coisa? Mesmo assim, Deus pode nos usar. Só temos que parar de lutar contra carne e sangue, com coisas carnais, e começar a ser espirituais, usando armas espirituais. Durante um tempo de conselho com os líderes e os sacerdotes e tudo, o que eu vou fazer? Porque agora estou a ser ameaçado por 3 reis. Eles estão a juntar milhares de pessoas, muito mais do que nós temos. Eles ameaçaram-nos, eles vão conquistar-nos. E no meio daquele tempo, eu não sei o que estava a acontecer, mas com certeza não era uma reunião alegre. Uma pessoa, um levita, se levantou com uma profecia. Ele não era uma grande pessoa, não é? Mas ele levantou e ele disse que não. Deus está a dizer, não preocupa, porque a batalha pertence ao Senhor. Não é pela força. Não é pelas armas naturais. Não é pela força humana que tu vais vencer. Mas pela minha força.
Josué ouviu isso, ficou animado. Ele diz, ok, amanhã de manhã vamos colocar Carlos e David e Natan, Paulo, em frente do exército. Vários cantores, Eva e Selma, Brígida, Briana, vamos por elas também ali a cantar. Todo o exército fica para trás. Vamos mandar essas jovens à batalha com louvor na sua boca. Eles decidiram de não lidar isso de uma forma natural, mas espiritual. Uma loucura. Eu não sei se houve concordância porque eles não fizeram um voto sobre isso. Ele só fez uma decisão. Isso que nós vamos fazer. Eles obedeceram e colocaram perante, e por aquele slide acerca de Josafá. Eles colocaram os cantores perante aquele exército. Eles marcharam para o meio do conflito. Quando chegaram ali, no campo em que ia enfrentar o inimigo, todos os do exército de 3 reis estavam mortos, corpos espalhados pelo aquele vale. Levou 3 dias para tirar os bens deles. Eles saíram não somente com vitória, mas com todos os espojos assim daquela grande batalha. Só louvor que fez a diferença. Não foi a sua inteligência, não porque eles sabiam alguma coisa acerca da guerra mais moderna. Não. Eles decidiram de louvar a Deus. E quando eles louvaram a Deus, os céus foram mudados. Porque a nossa batalha não é contra carne e sangue, é espiritual por natureza. Vocês têm que entender isso. Vocês estão a enfrentar, seja qual for a dificuldade humana, a vossa dificuldade é espiritual, é mais aqui de dentro. E quando nós decidimos, eu vou louvar a Deus, eu vou pôr Deus em primeiro lugar, esquece aquilo que eu estou a sentir, esquece aquilo que eu estou a pensar, eu vou fazer aquilo que Deus quer. Vamos para Salmos 119. David, antes de ser rei, era adorador. Antes de ser guerreiro, era adorador. Ele sabia a importância da adoração. E a Bíblia diz em 149, quase o final desta série de Salmos, ele diz em versículo 6, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 gumes nas suas mãos. Quando nós louvamos a Deus, entramos num outro nível de guerra espiritual. Agora essa arma, essa espada, sai da nossa boca. Sai da nossa boca. Sabe que terça-feira, nessa marcha para Jesus, eu não sei se vocês estão a pensar em ir, mas eu quero encorajar todos para estar presente. Porque junto com as outras pessoas de várias igrejas a louvar a Deus e declarar que Jesus é o Senhor sobre Lisboa, sobre Portugal, é poderoso. É poderoso. Já há muitos anos que a igreja não tem feito isso. Já há muitos anos. Mas hoje é um tempo crucial, porque é um tempo que Deus quer abrir os céus e derramar o seu Espírito sobre Portugal. Eu creio nisso. Eu creio que esse é um tempo importante em que todos nós temos que estar lá e fazer aquela guerra espiritual com o louvor na nossa própria boca, louvando a Deus. Mas essa não faz sentido. O que é que essa vai acontecer? Né?
Abra seus olhos. Abra seus olhos. Nós estamos a lidar não com partidos políticos, nem com posições, seja de esquerda nem de direita. Estamos a lidar com seres espirituais que querem destruir gerações dos portugueses. Querem que o divórcio aumente, querem que o aborto continue, querem que a pobreza e toda a divisão das casas continue, vez após vez, pior. E só através da mão poderosa de Deus podemos ver uma mudança disso. A nossa luta não é contra a carne e sangue, não vai ser resolvido no Parlamento. É resolvido pelo povo de Deus que entra em combate espiritual e abre o céu sobre a nossa nação. Deus pode fazer num dia que pode levar gerações a fazer com a força humana. Louvor é uma arma poderosa. Olha para aqui, para tomarem a vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Essa honra tê-lo-ão todos os santos. Louvem ao Senhor. É o poder, é uma arma espiritual contra forças espirituais. E que está em cada um de nós. Nós temos uma língua. Eu não canto tão bem, por isso eu nunca fui convidado para fazer parte do grupo de louvor. E alguns de vocês também cantam pior do que eu. Mas, mesmo assim, nós podemos louvar a Deus. É verdade. Um dia, eu estava numa igreja em América, em Portland. Uma igreja grande. Tinha um grupo de louvor, é um coral, e tinha 60 instrumentos musicais. Era uma orquestra. Era mesmo grande. Eu estava ali, assim, meus olhos, uau, essa igreja é tremendo e tudo. E durante o louvor e tudo, houve uma paragem, levantou uma pessoa de idade. Ele começou a cantar. Mas ele estava tão fora de como se diz, out of tune, desafinado, né? Estava tão desafinado. Eu fiquei envergonhado por ele, né? Aquele homem, né? Começou a cantar. E o dirigente do louvor deixou ele continuar e depois várias pessoas da orquestra começou a pegar naquela música que ele estava a cantar. Porque era uma coisa nova, não era algo aprendido, não era um coro conhecido. Era somente aqueles cânticos espirituais. Ele começou a cantar, mas a orquestra começou a seguir. E depois o coral começou a cantar. E depois toda a igreja se levantou, começou a fluir. E os céus abriram. Eu nunca vi algo tão poderoso como naquele momento. Ficou na minha história, ficou gravado aqui. O poder do louvor. Não importa se sabemos cantar ou não. Não importa a qualidade da voz que temos. É do coração. Quando nós temos um coração, eu quero louvar a Deus. Por isso, não consegue fazer isso sozinho. Vem cá. Quando você vem aqui, é um tempo tremendo. Nós acordamos às 5 e tal da manhã, empolgante, domingo, aleluia. Né? Chegando aqui, porque algo vai mudar. Algo vai mudar. E eu dou graças a Deus pelo grupo de louvor que nós temos, porque são sensíveis, todos. E nós temos tido muitos, temos tido, porque Deus quer aqui o tabernáculo de David reedificada. Não queremos que nenhuma casa, que essa tabernáculo fique em ruínas, fique destruído, mas que nós podemos levantar em casa durante a semana,
quando chegamos aqui, como o Carlos disse, temos o overflow, temos o abordar, nós temos aquela abundância sair de nós, nós temos mais para dar, porque em conjunto o nosso louvor abre céus sobre esse lugar. Nós vamos ganhar vitória sobre o nosso bairro através do louvor. Porque é uma espada de dois gumes, derruba aquelas potestades que se levantam e dizem, aqui não reina nada, aqui somos os donos. Não. Jesus é o Rei. Jesus é o Rei. E vamos louvar a Deus, vamos pôr o diabo a fugir daqui e as pessoas que têm sido cativos por ele libertam. Liberta, é como que diz aqui em Salmo 149, é para desfazer aquelas cadeiras, aquelas correntes, para libertar pessoas. Aleluia, há poder poderoso que Deus tem dado a nós, armas espirituais que cada um de nós temos. E por isso esse mês é tão importante, em que estamos a falar sobre como ser firmes contra todo esse lado do inimigo. Porque não é só vencer numa forma individual. E alguns de vocês estão perante vários inimigos que têm que ser vencidos. Mas em conjunto temos que vencer. Okay? Há muitas pessoas que estão a dar améns à maldição. Está a falar mais dos problemas e estão a concordar com os problemas do que com a solução. E nós temos que dizer, não, eu não vou entrar naquele tabernáculo antigo em que não há a presença de Deus, em que há coisas secas, mortas. Eu vou entrar no tabernáculo de David, em que há liberdade, em que eu posso dizer amém, as bênçãos. Amém? Vamos abençoar uns aos outros. Vamos abençoar a igreja. Vamos abençoar o nosso bairro. Vamos abençoar os que estão aqui ao nosso redor. Vamos abençoar os que estão no nosso trabalho. Vamos abençoar o nosso cônjuge. Amém? Aleluia. Eu lembro uma vez, anos atrás, graças a Deus, eu aprendi uma lição. Mas no princípio eu tentei mudar a minha mulher. Eu pensava que ela precisava muito de mudança. Ela tinha de ser mais como eu. Homens, alguém tem tentado mudar a mulher? Eduardo, tentaste mudar a Brígida? Ele não fala. E Deus disse-me um dia, que estava frustrado, estava perante Deus, estava a queixar, não é? Perante Deus, e Deus disse, tu casaste com ela para amá-la, não para mudá-la. Eu fiquei, pois tem razão. Pois é, ok. Eu não sei se todos os dias eu consigo fazer isso, mas eu vou dizer, mudou a minha perspectiva de estar casado. Porque eu comecei a ver de uma forma positiva, em vez de negativa. Comecei a louvá-la do que criticá-la. Quando nós fazemos isso, nós estamos a ganhar a vitória. Estamos a ganhar a batalha. Amém? Se entrarmos naquilo que é morte, nunca vamos ganhar. Nunca. Mas Deus quer que nós vencemos. E há pessoas aqui, eu sei, que precisam ouvir essa mensagem. Porque há grandes inimigos que querem destruir a tua vida,
E tu tens que enfrentar isso com louvor. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus.